Nossa lição de hoje, nós estamos fechando com chave de ouro a nossa escola dominical, esse trimestre, né? Foram lições muito proveitosas, e nós aprendemos sobre o início da igreja em Jerusalém. O livro de Atos dos Apóstolos nos transmitiu muita coisa boa, e nós estamos fechando com chave de ouro com nosso assunto de hoje é Assembleia de Jerusalém. Assembleia de Jerusalém. Não é a Assembleia de Deus de Jerusalém, não. A Assembleia de Deus foi criada no Pará, em Belém do Pará, mas é a Assembleia em Jerusalém, Assembleia de uma igreja indenominacional, de uma igreja que estava começando na fé e no amor. Eu já vi alguns irmãos de outras igrejas, batista, presbiteriano. O batista, por exemplo, onde ele chega e diz assim: a primeira igreja de Caburu, a primeira igreja de São João del Rei. E aí no seminário tinha um aluno da igreja batista que ele dizia assim: a primeira igreja batista de Jerusalém. Então, e é batista a nossa igreja, a igreja pentecostal, a igreja evangélica é batista, porque ela crê no batismo, né? Somos batistas, porque acreditamos no batismo. Aquele que crê e for batizado será salvo. E somos pentecostais, porque acreditamos no Pentecostes, acreditamos no poder do Espírito Santo, graças a Deus, aleluia. Então, o tema de hoje da lição é Assembleia de Jerusalém. O nosso texto áureo diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos capítulo 15, versículo 28, que está inserido na nossa leitura bíblica em classe. A verdade prática diz assim: em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Quando é que ela é um organismo? Quando é que ela é uma organização? Ela é um organismo quando é o corpo vivo, e uma organização quando tem suas regras, seus regulamentos, suas atas, sua submissão ao Estado, ao governo, né, com todas as prestações de contas devidas, então, com seu registro. Então, ela é uma organização. Ou seja, a igreja é organismo, corpo de Cristo. E organização, trabalho secular, prestação de contas secular, legais. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos 15, do 22 ao 32, e nós podemos fazer uma leitura uníssona, ou seja, todos estaremos lendo juntos esse texto. Amém? Respire fundo, limpe a garganta e vamos juntos. Amém, pastor Lucas? Amém. Atos 15, começando do 22 ao 32. Então, vamos lá. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo dado mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Saulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da fornicação. Dessas coisas fareis bem, e se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta.
e quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Graças a Deus. Essa é a nossa leitura bíblica. A palavra-chave de hoje é assembleia, nesse círculo cinzento. Assembleia. Nós vamos aprender o que é uma assembleia, né? A intenção da lição, sempre eu mostro esse círculo cinzento, que é a intenção da lição, o propósito da lição está dentro da palavra-chave, assembleia. Então nós vamos aprender como funciona uma assembleia. Então nós estamos chegando ao final de mais um trimestre de estudos, graças a Deus, sobre a igreja de Jerusalém. A igreja modelo, a igreja padrão, a igreja que crescia em graça, crescia diante de Deus e diante dos homens, né? Porque havia abundante graça. E eu estou orando para que isso haja na nossa igreja e nas demais. Comunhão, abundante graça. E vou continuar orando. Não sou de desistir. Vamos continuar orando. Aqui nós vamos ver a igreja, como ela agiu para resolver conflitos de natureza doutrinária. Haviam questionamentos, haviam dúvidas. Um grupo de fariseus convertidos. Os fariseus eram os doutores da lei, eram os homens que eram instruídos no Antigo Testamento, na lei, na Torá, né, no Talmud. Então eram homens instruídos. Esse grupo, muitos deles se converteram. O primeiro foi Nicodemos, né? Jesus estava vivo ainda. O primeiro foi Nicodemos. Depois vieram outros e foram se convertendo. Agora, só que eles insistiam em que os convertidos que não fossem judeus, os novos convertidos, tinham que guardar a lei, guardar o sábado, guardar os preceitos da lei, né? Guardar a circuncisão, tinham que se circuncidar. Todo cristão, todo gentio que se convertesse a Cristo, tinha que seguir também aqueles ritos do Antigo Testamento. E os apóstolos entendiam de uma maneira diferente. Se começasse a exigir esses rituais, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça. A salvação é pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então os apóstolos entenderam dessa maneira e não aceitavam aquela imposição dos fariseus convertidos. Né? Devido à dimensão dessa questão e a sua importância para o futuro da igreja, os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. O que acontece? Decisões tomadas agora vão influenciar na vida de pessoas a partir de agora, até Jesus voltar. As decisões tomadas ali naquela hora iam influenciar na vida da igreja ao longo dos séculos. Então tinha que ser tomada a decisão certa em oração para que não houvesse nenhum conflito, nenhum desentendimento. Até hoje existem pessoas que guardam o sábado e acham que o sábado tem que ser guardado, e aí o cara passa com uma latinha de cerveja, tem que guardar o sábado, e está lá, tadinho. Eu fico orando assim, Jesus abençoa, está no legalismo e não está nem conseguindo seguir o legalismo, nem consegue seguir direito o próprio legalismo, né? Os líderes se reuniam em Jerusalém para buscar a solução para o problema. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. É isso que veremos. Lucas, no caso, é o autor do livro de Atos. O autor do livro de Atos. Então ele mostra aqui de uma maneira nítida e clara que aquela decisão tomada pela igreja foi guiada pelo Espírito Santo. A coisa que hoje nós precisamos fazer, precisamos valorizar e enfatizar é buscar a direção do Espírito Santo para cada decisão tomada. Que se eu começo a tomar decisões tubinianas são decisões da carne do tubino. Se eu começar a tomar decisões tubinianas, eu afundo a igreja.
Então, a busca do Espírito Santo é importante, tanto do pastor como dos membros. Se você é membro de uma igreja, ore, peça que o pastor e que os líderes sejam totalmente revestidos, guiados, iluminados pelo Espírito Santo. É a melhor maneira de você ter uma igreja boa, uma igreja saudável, uma igreja que vai ser bênção na tua vida e na vida de muitas pessoas. A questão doutrinária. O relatório missionário. A questão doutrinária, que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, que a gente vai ver lá no capítulo 15 de Atos, ela teve início na igreja de Antioquia. Quer dizer, uma igreja onde havia gentios e onde pode ter chegado fariseus convertidos a Cristo. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que eles tinham realizado. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como os gentios aceitaram a fé. O relatório deixa nítido e claro que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, não foi pela obediência à lei. A lei, ela tem os seus mandamentos, ela tem as suas ordenanças, tem seus estatutos, e que nós devemos analisar com a ajuda do Espírito Santo, porque a lei não salva. Se a lei salvasse, não haveria necessidade de Jesus ter vindo. Os judeus continuariam espalhando a lei pelo mundo afora, e a lei, a palavra de Deus diz assim, que a letra mata e o Espírito vivifica. Então quem salva é o Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e aí nós encontramos salvação, não pela lei, mas pela graça, pelo favor imerecido. Então, os gentios estavam sendo salvos pela graça, e ali eles entenderam que nenhuma exigência da lei, como incircuncisão ou qualquer outro tipo de exigência, devesse ser imposta aos cristãos de Antioquia, porque os cristãos judeus estavam praticamente exigindo que todos se circuncidassem, os homens, né? E foi o Espírito Santo trouxe a lembrança dos discípulos que é pela graça que vem a salvação e não pela lei. Se a lei salvasse, não haveria necessidade de Jesus, do verbo se fazer carne. Então a lei, ela foi assim, tipo um ensinador de criança, eles chamam de aio, né? Um ensinador de criança, que ensina a criança como deve ser e tal. Os ricos sempre contratavam um aio para ensinar o filho, ensinar boas maneiras, ensinar administração, e aquele menino ia crescendo, ensinar matemática, ensinar tal. Aquele menino ia crescendo, ensinado pelo aio. A lei é o aio, e o Espírito Santo é o realizador da graça, é o idealizador, é o pai da graça, vamos dizer assim, né? É ele que vem e derrama sobre nós a graça, e pela graça nós somos salvos. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus. É bom quando o cristão vê a ação de Deus, né? E aquela ação de Deus, ela se manifestava através dos milagres ali no meio dos crentes. Milagres. Como é que Deus vai operar no meio onde as pessoas estão presas a uma coisa que não é o que Deus quer? Deus quer que nós vivamos pela graça, que nós creamos nessa graça, nesse favor imerecido. E quando a gente crê nesse favor imerecido, então a gente está, né, no centro da vontade do Senhor. Eu sou salvo pela graça, por mais que eu obedeça a lei, por mais que eu ame o Senhor, por mais que eu busque o Senhor nas madrugadas e venha de manhã para a oração, mas é a graça que me salva. Isso aí é o mínimo que eu estou fazendo para Deus, não querendo salvação através disso, mas querendo a comunhão com Ele através disso, porque a graça já veio sobre nós. A graça salvadora alcançou Jair, alcançou o pastor Lucas, alcançou o pastor Tubino, alcançou a irmã Sônia, alcançou cada irmão e cada irmã que está crendo no poder